Fala, rapaziada, muito boa noite a todos vocês aí que tá falando Marcelo, de volta aqui depois do pré-jogo, agora com o pós-jogo aí de Curitiba e São Paulo, esse empate lá no Couto Pereira, lá a gente tem muito que debater aqui, eu não gostei nada do que eu vi hoje, nada mesmo. Hoje é uma live simultânea com o canal Chama Tricolor, quem puder chegar lá, o link dele tá na descrição do chat aqui para vocês, beleza? Convidei ele para a gente, um cara que analisa muito bem São Paulo Futebol Clube, pedir para vocês aí, já deixar o like para a gente aí. E vou passar a bola para o querido Carlos Chama Tricolor aí. Seja muito bem-vindo, meu parceiro. Tamo junto aí nessa live simultânea. Que joguinho chato, hein, cara? Antes de mais nada, quero agradecer o convite novamente, tá, de estar aqui. E quero dizer também que jogo chato é apelido. O que me deixa temeroso é se com times ruins, como Curitiba, já foi esse sufoco, como é que vai ser quando a gente pegar os times mais bem estruturados? Isso me deixa preocupado, muito preocupado. Eu também fico muito preocupado. A gente tem muitos questionamentos em relação ao trabalho do nosso querido amigo Dorival Júnior, né, Chama? A gente tem muito questionamento aí sobre, não ao trabalho do Dorival, mas o time montado hoje, mais ou menos. Hoje a gente não sabe se o São Paulo faz 50 pontos no Campeonato Brasileiro, né? Aquilo que a gente já conversava um pouquinho, tudo. Eu vou para a vinheta rapidão. E aí você vai falar a respeito do. Já viu que eu tô azedo, né? Um pouco mais do time de São Paulo. Rapaziada, a gente só vai para a vinheta e já volta. Estamos na área aqui, então, meu amigo Carlos Chama aí, já vamos começar a falar aqui. Já vimos aí que o Chama tá, como que eu posso dizer a vocês aí, azedo. Então, Carlos Chama, vamos começar fazendo análise do jogo aí, a partir da escalação de São Paulo, o time que foi escalado hoje. Era exatamente disso que eu queria falar. Tudo começou errado a partir daí. Porque, assim, uma das minhas maiores críticas ao Rogério Ceni era o fato dele não dar conjunto a um time. Essa era uma das minhas maiores críticas. Porque no pouco que eu entendo de futebol, você tem que montar uma base, né, ter um eixo, e ir mudando pontualmente os jogadores. Você não pode... Por exemplo, o São Paulo fez um primeiro tempo coeso contra o Ituano e hoje ele simplesmente muda tudo. Sabe? Primeira coisa, os dois volantes do São Paulo. Como é que um time joga com dois volantes defensivos e não consegue apanhar um rebote defensivo? Então, eu vi muita gente aí, ó, o pessoal que vai chegando aí, o pessoal do chat aí que vai chegando aí, já vamos falando para vocês aí. O São Paulo saiu hoje escalado com Rafael, Raí Ramos, Diego Costa, que foi um erro, Iberaldo e Caio Paulista, que não é lateral, que não é nada, como lateral esquerdo. O meio campo de São Paulo hoje teve Luan e Pablo Maia. O outro erro para mim, essa insistência no Pablo Maia, para mim, e parece que vai insistir mais, tá? Por causa desse contrato renovado aí. Luan e Pablo Maia, e os dois meias hoje foram o Rodrigo Nestor e o Ayrton Rato, e na frente o Dorival tentou aí uma coisa diferente, já que não tinha o Erisson que estava fora, né? E já que não tinha também o Caleri fora, também o Dorival tentou com o Alisson e Luciano como falso centroavante, né? Mas não deu liga, né, Chão? Hoje nada funcionou. Primeiro que, o Raí Ramos, ele é muito ruim. E a gente falou isso quando ele foi contratado. Ele foi contratado por causa daquele gol contra o Corinthians. O outro lateral, eu até absolvo ele, porque ele não é lateral. Ele está ali quebrando galho. Quem é culpado dessa aberração na lateral esquerda é quem contratou. O cara está ali, está defendendo o dele. Mas ele não é lateral. Acontece, esse elenco de São Paulo, hoje mesmo, deu para perceber
E mesmo na vitória contra o América, eu não sei se você vai acabar concordando comigo, que eu falei para vocês o seguinte: quem é que vai sair do Banco de São Paulo e vai resolver? Ultimamente, quem tem saído do Banco de São Paulo e tem resolvido é o Marcos Paulo. Mas quem que vai fazer o time chegar, que vai fazer o time brigar por uma Libertadores? Tem alguém ali nesse elenco? Não sei. Hoje mais uma vez me demonstra que não. No meu ponto de vista, o São Paulo tem um time só. Se colocar as peças certas nos lugares certos, São Paulo tem um time. Por isso que eu bato na tecla que o elenco do São Paulo é desequilibrado. Deus me perdoe o que eu vou falar, que quem acompanha o meu canal sabe que eu sempre desci a lenha nele, mas eu já tô com saudade do Igor Vinícius. Eu também tô, cara. Bastante, mano. Já tô com saudade do Igor Vinícius. Já tô com saudade do Wellington. Olha só isso. O Wellington Peru também. E assim, se conseguisse colocar para jogar junto, para criar conjunto, criar padrão, vê se esse time é ruim. Rafael, o Igor Vinícius, o Arboleda e o Beraldo e o Wellington. Outra coisa que é muito estranho para mim é o porquê que ele não quer ou não dá oportunidade para o Mendes. Já é o terceiro jogo dele que o Mendes não sai do banco. Já que ele testou todo mundo, por que não o Mendes? Não que o Mendes seja melhor. Não que o Mendes seja melhor, mas está dando oportunidade para todo mundo. Certo? Isso aí eu também achei meio estranho. Eu testaria o meio-campo com Mendes e Gabriel Neves. Meia, você pode jogar a camisa pro alto, que quem pegar joga, porque a gente não tem. Então vai acabar sendo o Nestor e o Rato, ou o Nestor e o Michel, enfim. Aí ao gosto do freguês. E na frente eu já estou achando que tem que ser Marcos Paulo e Caleri. Marcos Paulo seria um excelente segundo atacante. Primeiro, porque ele já demonstrou que tem qualidades. E segundo, pela fase do Luciano, que está sofrível. O Luciano já está merecendo um banco. Há muito tempo. Né? Eu vi uma matéria, eu vi os caras da torcida independente falando que estão de olho no Luan e no Luciano. Hein? Eles acreditam muito o Rogério ter caído por conta do Luciano e do Mendes, cara. Você acha isso também? De acordo com a boataria, o Luan e o Luciano foram os primeiros a ficarem contra o Rogério no episódio do Marcos Paulo. Isso eu não vi em um nem dois canais, eu vi até na mídia tradicional sendo falado isso. Então, é óbvio que os caras iam pegar alguém para Cristo. O Luan está irritando por causa do doce dele de não querer renovar, de estar fazendo todo esse docinho para renovar, como se fosse o Mineiro, como se fosse o Toninho Cerezo. Você entendeu? Mas não é, tem que comer muito arroz e feijão ainda para chegar lá. E o Luciano, pelo fato da torcida apoiar e estar sempre gritando o nome dele, o Luciano está estrelinha, gente. O Luciano está muito estrelinha. Ele faz algumas coisas que ele faz para a torcida. Quando ele fica irritadinho, quando ele quer brigar, quer discutir, ele está fazendo isso, está jogando para a torcida. Entendeu? Mas futebol, que é o que a gente precisa no momento, não está apresentando. E volto a dizer, volto a repetir, o maior erro no jogo de hoje, o primeiro dos erros, foi o fato do Dorival ter mexido demais no meio-campo. Porque a gente não tem talento de sobra à disposição. Os poucos que a gente tem, que também não são acima da média, tá? Mas os poucos bons talentos que a gente tem que jogar. Aí vai começar com aquela patifaria de falar,
Ah, estamos em 3 competições. Sabe, eu sei que muita gente vai falar que não tem nada a ver. Mas quando eu jogava bola lá em 1900 e bolinha, se duvidasse, eu jogava 3 partidas num dia. E era valendo, não era brincadeira, não. Você entendeu? São Paulo, eu não lembro o ano exato, jogou 2 partidas no mesmo dia e ganhou as 2. Na época do Tele. Então, mas você não acha aí? Daqui a pouquinho eu vou passar o chat do pessoal aí, tá? Pedir para a galera deixar likes aí, estamos com 106 pessoas ao vivo aí. Pedir para a galera deixar o like para a gente aí, fortalecer nosso trabalho é muito importante. O like é muito importante, pessoal, para a gente. Muito importante mesmo. O Chama, de você falar um pouco, analisar um pouco mais o time de hoje do São Paulo aí. Hoje, para mim, claramente, o Coritiba é um time que está lutando pelo mesmo objetivo do São Paulo hoje. É limitado também. É limitado também. O São Paulo ia deixar de ganhar 3 pontos, deixou de ganhar 3 pontos contra um time que praticamente faz a mesma coisa que a gente. É um time que praticamente faz a mesma coisa que a gente. Aspira pelas mesmas coisas que a gente no Campeonato Brasileiro. Você concorda comigo nesse ponto? Concordo. Não. Então, não só concordo, a minha preocupação... Pode falar. Eu não só concordo com você, como eu reforço o que eu sempre digo. Esse campeonato brasileiro, esse segundo semestre, não vou nem falar campeonato brasileiro, esse segundo semestre vai ser jogo a jogo, no sofrimento, tá? Para que a gente possa ver até onde a gente dá para chegar. Não é que vai, para ver onde dá para chegar. Não se iludam com uma vitória aqui e outra ali. Tá? A gente vai ter que brigar muito para chegar em algum lugar. Se chegar, parabéns. Mas me dói o que eu vou falar agora. Se a gente conseguir se manter na primeira divisão, para mim já está ótimo. Porque esse elenco foi muito mal montado. E a gente sabe de quem que é a culpa. Você acha que a culpa é do Rogério Ceni? Com certeza. Da diretoria? De ambos. Eu falei aqui. Eu falei aqui em uma das lives, não sei se você se recorda. O Rogério Ceni ele é culpado pelo fato de referendar o que a diretoria enfiou a goela abaixo dele. E a diretoria é culpada por ter contratado esses perebas. Mas o Rogério tem a parcela de culpa dele no momento em que ele referendou. Tipo, Belmonte chega nele e fala assim: ô Rogério, vou trazer o Zé Pereba lá do Zil. Ah, pode trazer que eu dou jeito. De quem que é a culpa? Acaba sendo falando um pouco disso. Hoje, não só hoje, mas no jogo, o São Paulo ainda não fez. O que me preocupa ainda é que o São Paulo ainda não fez nenhuma grande exibição nesses 3 jogos, né? Aí do Campeonato Brasileiro, né? Nós estamos há 2 anos sem fazer uma grande exibição. Você está falando de 3 jogos. Faz 2 anos que o São Paulo não joga bem. Me fala qual a última partida que você lembra que o São Paulo fez uma partida exuberante. Fala para mim. Eu acho que, assim, inclusive eu falei hoje, na live que eu fiz hoje, que o limite do São Paulo, como que eu posso dizer a você aí, né? Que o auge da era Rogério Ceni no São Paulo foi ter ganho do Palmeiras na Copa do Brasil, né? Acho que acabou sendo aí o auge do São Paulo, foi aí. Né? A última partida que eu lembro que o São Paulo do Rogério jogou bem foi aquele São Paulo e Palmeiras, primeiro jogo da final do Paulistão. Os 3-1. Foi o último jogo que eu lembro que o São Paulo do Rogério jogou bem. Que convenceu. Pois é, o Dorival não gostou nada do que viu hoje. O Dorival não gostou nada do que ele viu hoje. Não gostou nada. Né? Ele está muito
preocupado. Ele foi perguntaram, né? O repórter da rádio, de uma rádio, perguntou para ele, e o Dorival chegou e disse o seguinte: temos muito o que fazer, muito o que trabalhar. Deixa eu passar o chat rapidinho aqui, que o pessoal está comentando aqui. Boa noite, meu amigo Salvieri, que estamos juntos aí, como sempre. Aqui a minha vida tricolor oficial, a Renata Vilas Boas aí fez uma narração top hoje aí, acabei de ver um vídeo dela narrando também aí. Então se inscrevam lá no Minha Vida Tricolor Oficial, lá que é top demais. E o Ricardão sempre prestigiando a gente aí também, é difícil, hein? Olha, vocês são corajosos, eu não saberia nem o que falar desse pseudo time. Exatamente isso, é sempre vindo aqui falar a mesma coisa, né? Não vejo desorganização no time. Vejo a falta de técnica, ruindade mesmo. Você vê que eles ficam na posição, só que não rendem. O Beraldo Armando errou tudo. Não é obrigação dele, ninguém busca a bola. O zagueiro, então, esse é os maiores problemas aí. O Michel Araújo veio para ser um meia aí, de repente, e se esconde do jogo. Se esconde, acabou ficando num banco hoje com o Dorival. Né? Acabou ficando no banco com o Dorival hoje. O problema... E aí, quem estava armando hoje o time era o Beraldo. Né? O problema maior do São Paulo hoje é que os meias que a gente tem, por isso que eu falo que na hora de escolher um meia, é só jogar a camisa pro alto, quem pegar joga. Porque os nossos meias se escondem. O Michel Araújo se esconde, o Rato se esconde, e quando tenta alguma coisa erra também. O Nestor, que não decide se é volante, se é meia. É aquela desgraça que a gente vê. O Alisson, então, nem... Olha, o Alisson... É que eu acabei de ganhar a minha TV, porque senão eu corria risco de jogar ela longe. Que o Alisson, ele me tira do sério. E uma das coisas que hoje me irritou, não sei se você percebeu. No começo do jogo era só jogando afunilando. Aí o Curitiba, como já estava ganhando, para se defender fica fácil. Porque você defender é mais fácil que atacar. Quando o São Paulo resolveu jogar pelas extremidades, né, pelas pontas, chega no bico da grande área e não consegue chegar no fundo. Teve um lance do Caio Paulista que ele podia chegar na linha de fundo tranquilamente. O lateral, ou o zagueiro que estava marcando ele, não ia chegar nele. Eu não sei por que ele chegou ali onde ele chegou, ali na intermediária, na ponta da área, e voltou. Ao invés de ir para o fundo. Sabe? Quer dizer, eu concordo com o Ricardo no que ele falou aí, tá? É assim, junta a ruindade com a desorganização. Porque a organização ajuda o cara que é ruim. Ou você nunca jogou com um time que os caras são grossos e deu trabalho para você? Eu já joguei, porque os caras sabiam onde tinha que estar, no lugar certinho, quem marcava quem. Um exemplo da desorganização, aquele lance que o Aleph Manga perdeu, que o Rafael defendeu, ele saiu no meio de 3. O Beraldo, o Caio, acho que era o Caio Paulista, e tinha mais um. Ele saiu no meio de 3, ganhou, chegou na frente de todo mundo. Porque estava espaçado. Como é que você está pressionando o adversário, sabendo que o adversário está jogando por uma bola, né, porque ele já estava ganhando, e simplesmente marca o cara à distância. Sabe, tipo, ó, fica aí, tô de olho em você, hein, fica aí. Porra, não vai rolar. E foi o que aconteceu naquele lance. É que graças a Deus, o Aleph Manga estava numa tarde ruim. Porque senão tinha sido uns 3 hoje pro Curitiba. Eu também acho isso. Aliás, o que a gente viu aí, né, no início da partida, aí, durante o primeiro tempo, foi um show de horrores, né? O Chama foi um show de horrores, né, cara? Foi um show de horrores aí, o time... Não, mais uma vez o São Paulo foi amassado. Mais uma vez foi amassado. Totalmente amassado. Foi igualzinho o jogo. Foi igualzinho o jogo do América. A diferença é que do América não saiu o gol.
diferença contra o América, o São Paulo não jogou bem, mas ganhou o jogo. O Rafael, de tudo que tá ruim, né? A nota boa é que o Rafael tem saído muito bem e é um goleiro que eu não tinha muita confiança e estou começando a pegar um pouco de confiança. Tô começando a pegar um pouco de confiança aí, né? No Rafael. É a nota de tudo que sobrou, é isso, né? Rapidinho aqui, ler o chat aqui, chama o Vamos São Paulo, Gustavo Crespo. Salve, meus amigos, que postura covarde hoje, time sem vontade, que preferiu sentar no resultado, tendo 10 minutos para buscar a vitória. Como que pode isso? Mas no canal eu tive a mesma impressão. No menino, Gustavo Crespo aí também, que pudesse escrever no canal dele. Então, um time a lá Rogério Ceni mesmo, e aí eu fico na dúvida. O problema era o Rogério. O Dorival tá mexendo, já é o terceiro jogo, o Dorival tá mexendo muito no time e tá começando a deixar neguinho lá de nariz torto, jogador que derrubou o técnico. Né? Inclusive, a nota da torcida, da principal organizada de São Paulo, é de que 2 jogadores derrubaram o Rogério Ceni, né? E de que eles estão fechados com o Dorival, né? Aí, o Luciano não pode ser titular. Eu só vou passar aqui o chat rapidão para você continuar falando. Luciano não pode ser titular, está aprovado. Tem que começar a dar oportunidade para a molecada. O Dorival não deu oportunidade para o Mendes ainda, para o Luan. Morto, já foram 3 jogos jogando. Tomara que chegue essa oportunidade. O São Paulo não ganhou 1 ponto, tirou 2 pontos do Coxa. É isso mesmo. É isso aí mesmo. O Neres entrou no lugar do Maia e o jogo melhorou. O Maia é muito juvenil. São Paulo, com 1 minuto e 30 no cronômetro, já tinha 3 faltas, o Pablo Maia, no caso. Falando sobre a escalação do Dorival, o Dorival tá tentando fazer do Pablo Maia um camisa 8 e do Nestor um camisa 10? É isso que eu entendi, mais ou menos? Não, na verdade, ele quer fazer uma dupla de volantes que se completem. É isso que eu entendi até agora. Só que, por exemplo, na minha opinião, Pablo Maia e Luan muito dificilmente vão se completar. Porque eles são iguais. Primeiro que não sabem entregar a bola. Né? Podem até saber marcar, mas não sabem entregar a bola. Então, você pode perceber, tanto o Luan como o Pablo Maia, ou vira para o lado e toca, ou vira para trás e toca. Não consegue fazer uma jogada progressiva. Não consegue. O Pablo Maia ainda tem um agravante que ele tropeça na bola. Tá? O Luan, como todo mundo está dizendo, eu tô mais magro que ele. Tá, não tem condições nenhuma do Luan. Sabe, o Luan tá mal. O Luan tá mal. Eu acho que estão forçando a barra. Devem ter pedido pro Dorival por ele para jogar, para ele renovar. Eu acho. Porque ele não renovou ainda. Não, exatamente isso. O Luan ainda não renovou. O Luan ainda não renovou. Eu acho que assim, estão forçando um pouco a barra. O Luan tá pensando que vai jogar em algum outro lugar e não vai jogar, né? Você sabe disso, né, Chama? Os caras não quiseram. Os caras não quiseram o Luan, né? E falando um pouco mais do jogo de hoje, né? Né? Se você parar para analisar um pouco aí também, né? Se você parar para analisar um pouco aí também, o Coritiba estava muito sob pressão hoje, né? Muito sob pressão. O Coritiba estava há 8 jogos sem vencer, há 3 sem marcar gol, numa pressão absurda. O presidente falando que ia afastar meia dúzia caso perdesse hoje. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. E o São Paulo, nesse talento que o São Paulo tem em ressuscitar defunto, ressuscitou mais um. Mais um mesmo. Só não foi pior porque empatou. Aonde que esse time pode chegar no Campeonato Brasileiro? Como eu falei, vai ser jogo. A minha cachorra é uma escandalosa.
como eu falei, a gente vai ter que ir jogo a jogo. Os caminhos vão se definindo jogo a jogo. Por exemplo, eu não acho que a gente vai conseguir ir longe na Copa do Brasil. Dependendo de quem a gente pegar no sorteio, a gente já fica nas oitavas. Eu acho. Aí sobra a Copa Sul-Americana. Sul-Americana a gente consegue ir um pouquinho mais longe. Mas como eu não confio em sorteio, você sabe disso, que eu sempre acho que o São Paulo vai se lascar no sorteio. Na hora que sortear, por exemplo, se o São Paulo conseguir ficar em primeiro no grupo, ele vai esperar os terceiros da Libertadores. Está se desenhando, por exemplo, que o Atlético Mineiro vai disputar a Sul-Americana. E do jeito que o São Paulo é cagado, sorteio, eu vou te falar, velho. Acaba caindo o Atlético Mineiro no colo do São Paulo. Então, o Atlético tá vindo em crise aí também, né, Chama? O problema do Atlético é que tem jogador lá que tá querendo derrubar o Cudê. Tem, isso daí já ficou claro, ficou bem claro mesmo aí para mim que isso realmente está acontecendo bastante aí. Você sabe o que aconteceu lá? Ô, Chama, pede like pra gente aí, ó. Estamos com 552 pessoas aí ao vivo. Estamos com 220 likes aí. Pede like aí, mano. Galera, vamos sentar o dedo no like aí, gente. Não custa nada, é de graça. Pô. Ó, se cada like fosse uma cerveja, eu já tava bêbado. Já, exatamente. Então vamos lá, ó. Solta like aí, senão eu vou soltar comercial aqui. Ó, se não der like, o Pablo vai voltar ainda trazer o Vitor Bueno. Aí, ó, tá vendo? E, ó, se você não der like aí, rapaziada, os caras que estiver na live aí, se você não der like aí, o negócio é o seguinte. Você vai chegar em casa, o lado da sua cama vai estar quente e a sua toalha que você usa para tomar banho vai estar molhada. Tem isso daí também. Vamos lá. Vamos rir, porque o São Paulo tá uma tristeza. Copiando o Jova. Não seja Cornélio. Não seja Cornélio. Deixa o like aí, exatamente isso. Ô Chama, eu sempre faço uma brincadeira aqui. Eu sempre faço uma brincadeira aqui, né? Brincadeira assim que eu digo, de analisar os jogadores que jogaram a partida, né? Eu sempre faço isso. Né? Antes da gente entrar no assunto Dorival Júnior de novo, que a gente vai começar a coletiva dele lá, entendeu? E aonde esse time pode chegar, depois eu dou as minhas análises. Mas aí eu vou falar o nome do jogador para você, a galera do chat vai interagir também, e você dá a sua nota e dá o seu pitaco na sua análise de futebol, o que você achou do jogador no jogo de hoje, beleza? Lembrando a todos vocês aí que o São Paulo saiu escalado hoje com Rafael, Raí Ramos na direita, Beraldo na zaga, junto com o Diego Costa, Caio Paulista na esquerda, o meio campo com Luan, Pablo Maio, Ayrton Rato e Nestor, e o ataque com Alisson e Luciano. Esse foi o time que começou a partida. Tá? Então vamos lá, goleiro Rafael, na sua avaliação no jogo de hoje. Nota 6. Sim. Teve uma atuação bem valorizada, você não achou, Chama? Tem gente que achou que ele falhou no gol do Curitiba, você também acha? Eu achei que ele chegou atrasado, Curitiba. Mas aí a gente tem que colocar na balança a defesa do jogo, que foi aquela do Aleph Manga. Então, uma defesa e uma falha. Então, no frigir dos ovos, nota 6 tá bom. Quem mais aqui? Vamos lá, então. O Raí Ramos, para você. Parafraseando quem é das antigas, parafraseando a Rádio Globo. Péssimo dos péssimos. Muito péssimo mesmo. Tem nota pro Raí Ramos? Eu vou dar nota 1 só porque ele entrou em campo. Então, muito fraco realmente. Dupla de zaga de São Paulo aí. Diego Costa primeiro e depois o Beraldo. Diego Costa está sentindo o ritmo de jogo, na minha opinião. Ele ainda não está 100%. Então, vou dar uma nota 5 para o Diego Costa. Para o Beraldo, muita gente acha uma qualidade o fato dele tentar armar o jogo.
Eu acho isso totalmente temeroso. Porque se ele perder a bola, não tem ninguém atrás dele. Hoje ele fez muito isso. Vou dar uma nota 5 para ele. Então tá aí a nota do Chama. E o Caio Paulista na esquerda, Chama. O que você me diz aí sobre hoje? Ó, porque ele é esforçado, porque ele tenta, porque ele não é lateral, tá? É um aborto da natureza. Vou dar uma nota 1 para ele também. Meio campo de São Paulo com Luan, Pablo Maia, Rodrigo Nestor e o Ayrton Rato, começando pelo Luan. Sua avaliação do Luan no jogo de hoje. Falando meio campo de São Paulo hoje, sua avaliação do Luan hoje. O Luan, pelo que ele apresentou no primeiro tempo, em homenagem ao peso dele, vou dar uma nota 0, que é gordinho igual ele. Já o Pablo Maia, vou dar uma nota 5 pro Pablo Maia. Não foi mal, mas também não foi bem. Tá ali no meio. O Nestor é uma incógnita. Uma vez eu já brinquei assim, vou brincar de novo. O Nestor, quem estudou, lembra das equações de segundo grau. O Nestor é o elemento X da equação. Você entendeu? Para quem é bom entendedor, meia palavra basta. Ele é o X da questão. Como eu sempre falo, ele não decide se é volante, ele não decide se é meia, e no final das contas ele não acaba sendo nada. Então, para o Nestor eu vou dar 1 também, porque entrou em campo. O Nestor, o Ayrton Rato? Tentou se movimentar, mas errou tudo que tentou. Então, tá, vou dar aí uma nota 3 pro Rato. Alisson e Luciano, na sua avaliação. O Alisson é outro também que eu não sei o que está fazendo no time titular. Tá? Porque assim, ele não dá sequência nas jogadas. Ele até tem boa vontade, corre pra caramba, tal, mas a coisa não flui. Então eu vou dar uma nota 1 pro Alisson. E o Luciano tá numa péssima fase. Hoje ele quase entregou um gol numa bola que ele tentou recuar e deu no pé do jogador do Curitiba. Não fez nada em campo hoje. Tentou uns arremates aí que mandou quase lá em Londrina. Né? Então, Luciano hoje também é uma nota 1 para ele também. Deixa eu... a nota do técnico Dorival Júnior aí com essa escalação de hoje. 5. E na sua visão, nota 5 Dorival, na sua visão, com a escalação de hoje, o jogo que nós fizemos hoje, passa a visão para a galera aí. O porquê que o Dorival está fazendo tudo isso na sua análise e analisa um pouco o jogo para a gente também. O Dorival hoje, ele tentou poupar jogador pensando no jogo de terça-feira, que também vai ser pauleira. Que apesar da altitude lá não ser tão grande, mas tem altitude. Né? O jogo de hoje, o São Paulo mais uma vez perdeu o meio-campo. Eu sempre falo, eu bato muito na tecla, que todo time de futebol, o coração, o cérebro, o pulmão, é o meio-campo. Se você perde o meio-campo, a chance de você ganhar o jogo é mínima. Se você pegar o primeiro gol, o primeiro único gol do Curitiba, se você analisar a jogada, você fica com raiva. Tá todo mundo andando na hora do chute do menino lá que fez o gol. O Luan estava andando, o Pablo Maia estava andando. O cara teve tempo de cortar, limpar, olhar, ver a direção do vento, soltar um punzinho para se sentir melhor e bater pro gol, e ninguém chegou nele. Não mesmo. Aí eu pergunto para você, para que jogar com 2 volantes se não consegue guarnecer a cabeça da área? Sabe, o cara faz o que quer na frente. Pega o contrário. O Pablo Maia, ele chuta bem, tem que dar a mão à palmatória. Mas vê se ele tem liberdade, todo mundo sabendo que ele chuta bem, vê se ele tem liberdade na frente da área de qualquer equipe que o São Paulo joga.
Não tem. É só o São Paulo que oferece essas oportunidades. E hoje não foi diferente. Volto a repetir. Se hoje o Aleph Manga tivesse numa tarde inspirada, 3 teria sido pouco. Porque o São Paulo não fez nada para merecer esse empate. O que o São Paulo fez? Primeiro tempo, eu tenho tudo anotado aqui, Marcelo. Manda ver, passa a visão pra galera aí. Aos 6, teve uma saída errada do Rafael que quase causa um gol do Curitiba. O Rafael foi sair no meio de campo e entregou a bola para o Curitiba. Aos 10, teve uma bola bem trabalhada na direita, até a definição de letra do jogador do Curitiba saiu torta, mas levou perigo. E aos 12 minutos, como sempre, São Paulo leva gol logo no começo. Aos 12 minutos, um chute de fora da área, como já falei, que ninguém chegou no cara para marcar. Aos 18, foi a primeira chance do São Paulo, que foi uma batida, uma falta do Rato, tá, que o goleiro mandou para escanteio. Aos 20, um chute do Luciano, que o Gabriel defendeu. Aos 25, mais um chute de fora da área do Luciano, mas mandou longe. Aos 30, uma bela jogada, né? Eu acho que foi a única no primeiro tempo, que o Nestor tirou o zagueiro e conseguiu bater colocadinha no canto, ela foi na trave. Aos 48, um contra-ataque monstro do Curitiba, onde o Beraldo tentou enfiar uma bola no meio, a defesa do Curitiba cortou e causou aquele contra-ataque que o Rafael defendeu. Quase saiu o gol do Curitiba. Isso foi o primeiro tempo. Chance de gol mesmo, teve uma, que foi a do Nestor. E o São Paulo conseguiu sair de trás, você pode ver, aos 30 minutos. Aí no segundo tempo, olha só o que foi o segundo tempo. Aos 2 minutos, teve mais um contra-ataque perigoso do Coxa, mas o Alex Manga perdeu de novo. Temos que erguer uma estátua para o Alex Manga. Aos 9, uma bola trabalhada pelo meio, pelo Marcos Paulo, nem eu entendo a minha letra, tem hora. Bola trabalhada pelo Marcos Paulo, que encontra o Alisson, que bateu de primeira, mas bateu para fora. Aos 13, um escanteio para o Coxa, uma jogada ensaiada que alguém desviou no primeiro pau, o zagueiro do Coxa perdeu. Aos 15, o Luciano perdeu um gol feito sozinho, uma tabelinha de cabeça, assim, inocente. O Luciano, achando que estava impedido, cabeceou na cabeça do goleiro. Aos 21, mais uma oportunidade do Coxa, outra oportunidade perdida do Aleph Manga. Aos 35, saiu o gol de empate do São Paulo. Meio que sem querer, porque mais uma vez foi pelo meio. O Marcos Paulo fez uma tabelinha, não lembro se foi com o Juan ou se foi com o Nestor. E aí ele tentou bater, desviou na zaga e encobriu o goleiro. Mas para mim foi um gol achado. Aos 46, um chute cruzado do Aleph Manga, que o Rafael botou para escanteio. E aos 48, um escanteio para o Coxa, a defesa do São Paulo falhou para variar. E o gol só não saiu porque o tal do Bruno Viana furou na pequena área. Ele furou na pequena área. Aos 48 minutos do segundo tempo. Precisa falar mais? Quantas chances você ouviu falando do São Paulo aqui? Chance de gol. Porque o time do São Paulo... Eu tô calado só ouvindo, cara. Tô calado só ouvindo. Daqui a pouquinho, pessoal do chat, já vou ler o chat para vocês de novo aí, tá? Pedir para vocês deixarem o like aí. Estamos com 446 pessoas aí ao vivo. Vão aí pra gente aí, beleza?
Foda. O meio-campo do São Paulo. O meio-campo do São Paulo. Carlos chama com a sua análise do jogo de hoje. Continue a análise, depois eu falo. O meio-campo do São Paulo, ele é inofensivo, gente. Me dói falar isso. Para quem já viu no meio-campo, Pita, como eu vi, Silas, sabe? Nossa, eu vi tanta gente boa no meio-campo do São Paulo. Tanta gente boa. E hoje, ver esse meio-campo do São Paulo, Mineiro, Josué, sabe? Danilo, que muita gente pegou raiva dele porque ele foi para os Gambá. Mas até aí, gente, o cara jogava bola. E o Danilo era um meia clássico. Aí hoje você vê esse meio-campo do São Paulo que não marca, que não cria. Eu costumo brincar sempre que o meio-campo do São Paulo ele tinha que entrar na reforma agrária do governo. Porque é totalmente improdutivo. Porque não faz nada. O meio-campo adversário, na maioria dos jogos do São Paulo, é assim. Ele vem avançando no meio-campo, o jogador de São Paulo ele cerca, mas não marca. Não chega. E não foi só no jogo de hoje, tem sido sempre. O São Paulo hoje, no jogo de hoje, demonstrou, para mim pelo menos, que não tem banco de reservas. Na minha concepção, tem um time principal. Ponto. Qualquer coisa que passe disso já não vai dar certo. Esse é meu ponto de vista. Muita gente não concorda. Um time bem treinado... tem vários times aqui na Série A que são assim. Que tem um bom time, mas não tem banco. O Palmeiras, por exemplo. Tem muita gente que fala do elenco do Palmeiras. Palmeiras, para mim, tem um puta time principal. Mas toda vez que o português lá coloca o time reserva, os caras passam sufoco. O próprio Flamengo também não tem reserva. Aí só o São Paulo que quer fazer essa patifaria de ficar rodando o elenco. Sendo que dá para ver que não tem qualidade. São Paulo hoje tem 11 titulares, se muito. Se muito. E tem que treinar a exaustão para dar padrão. Senão não vai rolar, gente. Desculpa, não vai. Vai continuar repetindo os mesmos erros do Rogério Ceni. Que hoje, o time de hoje me lembrou muito o time do Rogério. Aquele toca-toca em torno da área, sem agredir o adversário, sem tentar nada de diferente. Esse time parece que tem medo de driblar, esse time parece que tem medo de ir na linha de fundo, tem medo de chutar, aí quando resolve chutar, chuta sempre em cima do adversário, nunca vi isso. Sabe, não tem velocidade para limpar e bater. Sabe, jogada de pebolim? Pá, sabe? No futebol de hoje, para bater de fora da área tem que ser jogada de pebolim. É limpar e bater, limpar e bater. Se demorar uma fração de segundo, a marcação chega, e você já não bate mais. O time do São Paulo é tão lento para fazer isso, que sempre quando tenta bater de fora da área, tem um adversário bloqueando. Não consegue um chute limpo. Tanto que no gol do Marcos Paulo, a bola desviou. É isso, gente. Eu juro para vocês. Eu e o Marcelo, tá? Eu vou falar na frente dele porque ele sabe. E ele vai concordar comigo. A gente já brigou muito por causa desse time. Porque ele tem uma opinião diferente da minha. Eu quero muito acreditar. Alô, Coca-Cola. Estamos precisando de um patrocínio. Coca-Cola, pode chegar, estamos precisando aí. Termina aí. Eu quero muito acreditar que esse time pode chegar em algum lugar. Mas tem horas, tá difícil. Tá muito difícil. A gente, nossa, aí, Marcelo, a gente discute tanto por causa disso. Já tivemos um arranca-rabo no grupo aí, pesado aí sobre time bom, time ruim de São Paulo. Eu acho
que o elenco é muito mais do mesmo. Aí, ó, hoje, deixa eu pegar aqui uma comparação para vocês aí, que aí vem muito aonde a gente pensa e fala aonde que esse time pode parar, né? Cadê aqui, ó, o Banco de São Paulo hoje? Tá aqui, ó, eu peguei aqui, ó, o time de São Paulo inteiro hoje. Eu vou colocar para vocês aqui, ó, deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá, tela cheia, janela. Aqui, ó. Ó, time de São Paulo hoje, ó. Aqui, ó. Banco de São Paulo hoje tinha Jandrei, beleza, Arboleda titular, né? Rafinha no banco, o Araújo no banco, o Gabriel Neves é questionável, pode ser titular, sim, Mendes também, mas o resto, Alan Franco, Juan, Marcos Paulo, que entrou, beleza, mas aí, ó, não tem cara decisivo, não tem cara decisivo. Se você parar para ver, ó, o time titular aí, eu acho que foi muito mal montado hoje pelo Dorival Júnior, esse teste dele aí, tá? Desse time aí eu tiraria o Pablo Maia aí. Facilmente eu tiraria o Maia. Cadê o Maia aí? Eu tiraria o Maia, colocaria o Gabriel Neves junto com o Bundu do Luan, ou tiraria o Luan também, colocaria o Mendes. Você vê que futebol é uma caixinha de surpresa, né? Até outro dia todo mundo queria o Luan, o mineiro do Morumbi, né? E agora já estão pedindo Mendes e Gabriel Neves como dupla de volantes, né? Você vê como que a bola pune, como diz o Muricy, hein, cara? Então, aí eu tiraria o Caio Paulista também, deixava o Patrick Lanza. Nunca que o Caio Paulista, nunca que o Caio Paulista é melhor que o Patrick Lanza. Mas nunca, nunca. Né? Então, é assim, algumas coisas, questão de ajuste aí, colocar esse Marcos Paulo aí no time titular também, né, o Carlos Chama. Colocar o Marcos Paulo, aí vem uma outra coisa. O Marcos Paulo saiu jogando no último jogo e não rendeu muito bem. E talvez por isso o Dorival tenha colocado o Marcos Paulo como talismã lá no banco para sair depois do banco de reservas. Né? Mas ó a incoerência. Esse foi o time de hoje. Esse time ganha de quem? Dos de ponta de tabela, esse time aí ganha de quem? De ninguém. Com esse time que entrou em campo hoje, de ninguém. Então, desse time que o Dorival colocou em campo aí, e olhando o Banco de São Paulo aí, o que você faria diferente aí? Eu já falei. Para começo de conversa, porque assim, ele está tentando achar um time. Qual foi o único jogador que ele não testou ainda? Mendes. O porquê a gente também não sabe, né? Então, mas para mim, eu testaria. Já testou tanto. Tentativa e erro. Eu tentaria uma dupla de volantes aí, Gabriel Neves e Mendes. Só que aí eu também. Mas aí dizem que o que o Dorival pensa a respeito? De que não vai ficar a contenção não vai ficar muito boa ali. Mas o Mendes é primeiro volante. O Rogério queria fazer dele um segundo volante e não ia rolar. O Gabriel, ele tem mais facilidade em se adaptar nessa função do que o Mendes. Você fixa o Mendes como um primeiro volante e dá a liberdade para o Gabriel. Ponto. O problema do São Paulo não é na dupla de volantes. O problema do São Paulo é que você tem um cara no meio que ele não marca ninguém, não cria nada e está ali ocupando espaço, que se chama Rodrigo Nestor. O Dorival ele testa todo mundo, mas não tem coragem de tirar o Nestor. Então, o porquê disso? Aí, será que é porque a diretoria manda vender o Rodrigo Nestor? Pode ser isso. Quer fazer dinheiro com o Rodrigo Nestor? Pode ser que seja isso. O debate está muito bom. A gente vai... Deixa eu só passar o chat rapidinho aqui, né? Passar o chat rapidinho aqui. Interromper aqui, passar o chat bem rapidão aqui. O Dia a Dia com o Paulinho. Seja bem-vindo ao canal aí, Live Top, tamo junto. Muito obrigado aí pelo carinho. Muito boa noite aí. Seja bem-vindo aí. Aqui o Ricardão falando aqui que pior que não tem nada de bom para tirar desse time aí. O Rafael talvez do mais nada. E o Rafael acabou que está conseguindo dar uma segurança, né? Está conseguindo dar uma segurança para a gente aí, né? Em termos de goleiro, né? Um cara que até agora eu não sentia tanta confiança. Né? Gente, vamos ser realistas e coerentes. Independente de quem entrar, não muda. O São Paulo é mais ou menos. Menos que eu falo, para baixo, talvez o Morumbi faça algo. Vai ter que ganhar, esse time aí vai ter que ganhar todos os jogos do Morumbi, chama. Vai, mas ajuda muito se o treinador não inventar.
É isso que eu penso. Você entendeu? E outra, eu não mudei a minha opinião. Esse time do São Paulo, o elenco do São Paulo, é para jogar fechadinho por uma bola. Jogar feio mesmo. Hoje eu não estou nem exigindo que São Paulo jogue bem. Eu só quero que São Paulo ganhe. Porque eu sei que é quase que impossível esse time jogar bem com os jogadores que estão aí. Então, é coração no bico da chuteira e vamos que vamos. Entendeu? É isso aí, né? Porque não dá para exigir mais nada. Você entendeu? Não dá para exigir. A gente tem que exigir de quem contratou. No caso, o Rogério já foi embora, mas o tal do diretor de futebol tá lá ainda. E é infernizar a vida dele. Aliás, hashtag fora Belmonte, galera. É infernizar até ele não aguentar aí, mais. deixa lá isso um pouquinho aí. Porque é o que a gente pode fazer. Agora, uma coisa que eu sempre falo também, gente, não vai mudar nada até o fim do ano. A gente já sabe que o time é ruim, a gente já sabe que não sabe. Por mais que eu tente defender, eu juro para vocês que eu tento encontrar coisa boa nesse time. Porque eu já falei aqui ou em outras oportunidades, eu amo esse time mais do que qualquer outra coisa. Sabe? Mas não adianta a gente ficar reclamando. É apoiar. É apoiar. Porque tudo que a gente menos quer é chegar no fim do ano e ter uma surpresa desagradável. Por isso que eu bato na tecla. Vai ser sofrido e vai ser jogo a jogo. Semana que vem a gente vai estar aqui discutindo São Paulo e Internacional, que vai ser outra pedreira. Então. E a gente pode estar falando as mesmas coisas. Ou na terça-feira, tem São Paulo e Tolima lá na Colômbia, a mesma coisa. Mas o amor pelo time é que nos faz a gente ser imbecil assim. A gente sabe que é ruim, a gente sabe que não presta, mas a gente não deixa de amar, gente. É simples. Então a gente sabe e acaba sendo simplesmente dando boa noite para a família Tricolor SP Oficial. Live Top, tamo juntos. Boa noite, meu amigo. Grande abraço, Eric aí, sempre junto com a gente aí também. O Ivanilson Pinheiro aqui, o Nestor Luciano, já está na hora de comer um banco. E aí, o que você me fala sobre isso? Já passou da hora. O Nestor eu não entendo porque que ele não come banco. O Luciano já amargou uma época aí banco e tal, mas o Nestor ele acendeu quando o Igor Gomes caiu em desgraça. Tipo, substituiu um pelo outro. E eu não entendo. O Nestor ele não contribui nada para o time. Então, o Chama, isso aqui que o menino falou foi muito interessante mesmo. Se eu passar aqui, ó, já estamos quase 2.000 visualizações aí. Agradecer, ó. Pessoal, estamos com 225 likes aí, ó. Chega, faz a força aí para chegar no 230 aí, dá moralzinha pra gente aí. Dá aquela moralzinha pra gente precisa muito aí. E aqui, tem mais aqui, ó. Pediram, ó. E realmente pediram tanto dois volantes que o Dorival acabou colocando 2 volantes, né, o Chama? No jogo de hoje. Sim, mas nesse momento a gente tem 4. Vai testando todas as variações, gente. Pediram tanto 2 volantes, concordo. Mas vai insistir com Pablo Maia e Luan até quando? Então, a notícia que eu tenho, né, sobre o Pablo Maia, que aliás eu tenho algumas outras notícias aqui também, mas uma das que eu tenho aqui sobre o Pablo Maia aqui, né, é de que o Pablo Maia tem que ser utilizado, né? O Pablo Maia tem que ser utilizado para ser vendido. Você acha que isso realmente pode estar acontecendo? Eu não duvido nada. Dessa diretoria do São Paulo, eu não duvido absolutamente nada. Porque o São Paulo hoje não consegue captar nenhuma nova fonte de recurso, ainda está muito preso a essa história de venda de jogador, como uma história que já deveria ter sido diminuída ou mudada.
E quando não consegue vender ninguém numa temporada, fica com o Pires na mão. Exatamente tudo isso. Ô Tiama, com a bola de hoje que o São Paulo jogou contra o Curitiba, o São Paulo ganha do Internacional, cara? Não. Com a bola que jogou hoje, não. E aí o problema E aí, cara, é que o que acaba acontecendo também nisso tudo aí é que aqui a gente começa a analisar que aí tem o Inter, né? A gente pega o Inter, a gente pega o Internacional, depois pega não sei quem, pega não sei quem, pega não sei quem, de time grande aí e acaba a coisa acaba complicando um pouquinho pra gente, né, Chama? Você sabe como que eu prevejo o jogo contra o Inter? São Paulo tocando, cercando o Inter na defesa deles, e o Inter, do jeitinho que ele gosta, vai espetar no contra-ataque e vai ganhar o jogo. É assim que vai ser o jogo contra o Inter. É isso que vai acabar acontecendo realmente. Eu também acho. Porque o problema do São Paulo também, que eu reparei hoje, São Paulo sem o Caleri não tem força ofensiva. São Paulo sem o Caleri não tem força ofensiva. O ataque do São Paulo sem o Caleri é um ataque faz-me rir. Exatamente isso. Porque Marcos Paulo não rende, Luciano não rende, se tivesse o Erisson não ia render. Bom, o David eu nem falo, né? O David é a herança maldita do Rogério. O Juan... o David, ele tá machucado, né, o Chama? Mas ele um dia vai voltar, né? E não vai mudar nada. O Juan é aquele juvenil que não sai daquilo. Às vezes eu fico... É uma ponta de inveja que eu tenho, sabe? Eu vejo, por exemplo, meu vizinho aqui, na cidade vizinha, sabe? O Santos. Ele pega os moleques, põe pra jogar, os moleques rende. O São Paulo pega os moleques na base e não rende, velho. E aí vem aquele discurso. A gente tem que tomar cuidado para não queimar o moleque. Que queimar o moleque, velho? Se não tá preparado para jogar no time de cima, vai ser auxiliar de escritório. Meu, você tem que estar no sub-20 pensando assim. Pensando assim. A qualquer momento eu vou ser chamado, eu tenho que estar preparado. É isso que você tem que pensar. E na hora que você for chamado, é comer grama. O sub-20 do São Paulo sobe já achando que é craque. Muito ruim. Sobe achando que já é craque. São Paulo hoje não tem aonde se socorrer. Não tem. E eu concordo com o Ricardo aí, ó. São Paulo é formado por refúgio dos refugos. Concordo. Mas de quem que é a culpa? Não é nossa. Como eu falei, Rogério Ceni aí, ele tem uma porcentagem da culpa. Porque ele aceitou esses refugos. Porque se vocês lembrarem, tá? Não que os jogadores que foram dispensados eram muito melhores do que esses que estão aí. Mas foi ele que dispensou os que foram embora e foi ele que deu a volta para contratar os que estão. Então, não adianta querer defender. Deixa eu dar um salve aqui. Deixa eu dar um salve aqui pro meu grande amigo aqui, nosso grande amigo Anselmo Mesquita do Manicômio Tricolor aqui. Falei para ele hoje, tá me devendo uma visitinha aqui. Cara, gente boa demais. O canal Manicômio Tricolor é top. Pedi para você aí, futebolista, já que a gente abriu a live para futebol, para atingindo outros torcedores aí também que assistem. Vocês gostam de dar risada? Vai no Manicômio Tricolor, cara. Os caras são bons. Os caras são bons lá. Eu já assisti. Os caras são bons mesmo. Os caras são feras. Os caras são feras. Então, Manicômio Tricolor, se inscreve aqui no canal do YouTube. No Manicômio Tricolor, beleza? E por falar em se inscrever, não esqueçam de se inscrever no Chama Tricolor. Não esqueçam de dar o like. Aonde que tá o link do seu canal? Fala aí pra galera aí. Na descrição do chat. Na descrição do chat. Isso aí, pessoal. Dá essa força pra... Dá essa força aí. Dá uma moral aí pro meu amigo Carlos Chama aí, Chama Tricolor aí. Tá? Essa live é uma live simultânea, tá rolando no canal dele também. Quem puder chegar lá também lá e deixar o like lá, aceita o like lá no canal do Chama Tricolor aí, beleza?
A mídia alternativa ajuda, a mídia alternativa, o Carlos Chama é um cara que eu gosto muito, que eu vou sempre fortalecer bastante. A hora que ele quiser vir aqui, sempre fazer essa live simultânea, você me fala que a gente vai fazer simultânea. Beleza? Sempre. A porta aqui é para você aberta, irmão. E o Hot Pedro aqui, não só ele, mas esse carinha aqui, ó, Anselmo Mesquita aqui, ó, fazer live no Manicômio Tricolor é bom demais aí, a galera gosta demais. O Paulão, família Tricolor também ajuda bastante também, ó. Paulão é gente boa. Todos os canais, muito. E o Hot Pedro sempre fortalecendo todos os canais tricolores aí, ó. Cheguei agora, como foi o jogo? Ganhamos? Não, empatamos. Ganhamos. Quer dizer, ganhamos. O negócio é o seguinte. Chama, antes de falar mais um pouquinho do jogo aí, eu vou abrir aqui um pouquinho, estamos com 300 pessoas ao vivo aí, eu vou abrir aqui um pouquinho, né? Se você quiser falar também, mas eu acho interessante, porque eu acho uma puta de uma história de vida, e eu era muito reclamão, depois de ouvir a sua história, eu parei de reclamar um pouco, entendeu? É uma história de vida. Então, eu vou passar rapidinho para vocês, gente, conhecerem um pouco mais do Carlos Chama aí, o Chama Tricolor aí, né? Ele era de torcida organizada, rodava os estádios no Brasil, tem uma análise muito boa de futebol, né? E leva a vida numa leveza muito grande. E vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Eu passo a bola para você aí. Pode fazer o seu overview do Carlos Chama e do canal aí. Não, eu fundei o canal em 2021. Depois de alguns fatos da minha vida que me, assim, foram complicados. Em 2017, eu amputei a minha perna direita. Até aí, normal, segui minha vida. Em dezembro de 2020, eu amputei a esquerda. Hoje eu tenho as duas pernas amputadas abaixo do joelho. Foi barra, mas o destino ainda quis me provar um pouco mais. Em dezembro de 2020, eu amputei a segunda perna. E em julho de 2021, perdi a minha mãe. Foi barra. Foi quando eu resolvi fazer o canal, porque eu gosto muito de falar de futebol, eu gosto muito de resenhar. Por isso que eu falo, quem sempre quiser trocar uma ideia comigo, pode chamar lá no canal, ou se quiser, tem o Instagram também, o @chama.tricolor. E eu estou sempre à disposição para resenhar. Eu gosto muito de falar de futebol, gosto muito de falar da vida. Porque essa minha última amputação, eu fui guilhotinado. Eu cheguei no hospital, o médico falou para minha esposa que se ele operasse eu morria, e se não operasse eu morria do mesmo jeito. E foi Deus que quis que eu estivesse aqui. Tá, então, eu sempre falo para quem quiser ouvir, valorize a vida, cara. Valorize a vida, que só tem uma. Você perdeu ela, cara, você não tem mais nada. E, mais uma vez, eu peço, quem puder, vai lá, ó, se inscreve no canal, me ajuda aí a crescer, a chegar do tamanho do Marcelão aí, que é um cara que eu aprendi a considerar já. É um cara que a gente se conheceu agora, não está ganhando nada para me ajudar, muito pelo contrário. E ele sempre que tem uma oportunidade, ele me dá uma força. Então, eu não tenho isso aqui para falar dele, certo? E eu vou parar de falar, senão daqui a pouco eu pago o mico de chorar. Então tá aí um pouquinho da história do Carlos Chama para vocês aí, queria passar para vocês a visão aí da história do Chama Tricolor aí, para vocês conhecerem um pouco mais dele também. Tem um trabalho muito bom analítico aí, já que eu acho que o Chama tem um trabalho muito bom analítico. Chama Tricolor, vou te fazer uma pergunta aqui. O que você achou das alterações do Dorival no segundo tempo hoje? No primeiro tempo, a gente já debateu aqui, né? O São Paulo não tinha força de jogar pelos lados, né? Jogava pelo meio e era tudo que o Curitiba queria. Né? E no segundo tempo, as alterações do Dorival não surgiram tantos efeitos assim. É que o Curitiba é ruim demais, na minha visão, mas o São Paulo continuou insistindo em jogar um pouco mais pelo meio. Isso foi melhorar um pouquinho depois que o Michel Araújo entrou, que ele começou a cruzar as bolas,
né, virar o jogo para o outro lado. Várias vezes eu vi o Caio Paulista correndo aberto aqui na esquerda, ele lançava. Isso melhorou um pouquinho, mas o São Paulo continua jogando muito pelo meio. E o São Paulo não tem meio campo e o Curitiba é ruim. O São Paulo acabou empatando numa cagada do Marcos Paulo lá. As alterações do Dorival no segundo tempo hoje aí. O que você achou? No intervalo, o Dorival tirou o inoperante Rai Ramos e o horrível Luan para colocar o Marcos Paulo e o Rafinha. O Rafinha todo mundo já sabe, ele chega no máximo na intermediária. Mas aconteceu uma coisa interessante. O Rato começou a ficar espetado na direita e estava funcionando. E estava dando amplitude para o Rafinha. Que o Rafinha tem um bom toque de bola também. Não vamos descer só a lenha. Ele tem um bom passe. Estava funcionando. Só que o Rato cansou. Aí aos 16 ele tirou o Rato para colocar o Michel Araújo. Aí desandou a maionese, porque o Michel, ao invés de ficar lá na direita, começou a funilar também. E aos 27 do segundo, ele tirou o Nestor. Amém. Ouviu um amém? Ouvi, né? Ele tirou o Nestor e colocou o Juan. Na verdade, trocou 6 por meia dúzia também, né? E aos 35, ele tirou o Pablo Maia para colocar o Gabriel. Quando ele tirou o Pablo Maia, eu já estou vendo o Ricardo protestando com o que eu vou falar. Quando ele tirou o Pablo Maia, e colocou o Gabriel Neves, foram pouco mais de 10 minutos que o São Paulo apresentou um futebol um pouquinho melhor. Mesmo pelo meio, mas começou a ter saída de bola. Você entendeu? Mesmo pelo meio, que é um pecado que o São Paulo está cometendo. Aliás, a gente não pode deixar de dizer, né? Com o Rogério só jogava pelas pontas e aqueles cruzamentos noientos que o time dava. Agora inverteu. Agora é só pelo meio. Só pelo meio. Tentando fazer tabelinha pelo meio, com a defesa do adversário plantada lá, e os caras querendo tocar pelo meio. Você entendeu? Então, mas eu percebi isso. Nos 35 minutos, depois que colocou o Gabriel Neves, o time passou a tocar um pouco, não estou dizendo que melhorou 100%. Teve uma melhora de uns 20%. Para quem não está jogando nada, 20% é muito. Eu também analiso assim, eu acho que assim, por exemplo, o Marcos Paulo entrou bem, fez um gol, deixa assim, deixa o Marcos Paulo saindo do banco de reservas. Deixa assim, é a primeira coisa que a gente faz, né? Tem alguns recados para você aqui. O João Carlos Moreira, muito boa noite, João Carlos, seja bem-vindo. Muito triste, meu amigo, eu perdi meu pai e minha mãe, não é fácil, força, meu amigo. Eu perdi meu pai em 2005. Eu tenho o maior carinho do mundo possível com a minha mãe hoje, né? Não moro junto, né? Eu moro aqui na Zona Oeste, minha mãe mora aqui na Zona Sul. Ontem mesmo eu fui almoçar com ela, dei uma volta com ela e sempre, inclusive, comprei um apartamento para tirar minha mãe do aluguel, né? Que vai ficar pronto no final do ano, se Deus quiser, vou tirar ela do aluguel, né? Entendeu? Se Deus quiser, é uma coisa que eu quero muito nessa vida, tirar minha mãe do aluguel, então eu vou deixar ela morando, já que eu sou casado, moro com minha esposa, vou deixar minha mãe no apartamento, né? Então é assim, tem que cuidar mesmo. O Ricardão falando aqui que depoimento mexe com a gente. Assim, obrigado por compartilhar. Deus abençoe sempre. Tamo junto aí, ó. Tá vendo? Muito legal mesmo. Todo mundo, pessoal, gostando da sua história de vida. O seu Nestor, sempre com a gente aí também. Muito boa noite, Jovem União e Jovem Chama. Muito obrigado, seu Nestor. Muito boa noite para o senhor aí também. E o seu Nestor falando, eu acabei de me inscrever, Jovem Chama. Que legal, que legal a galera se inscrevendo no canal do Chama. Na semana que vem eu vou trazer o Chama de novo aqui, no horário bom para ele aí também, para ele fazer as análises dele e também dar uma força para ele. Eu gosto muito do conteúdo do Chama Tricolor. Eu gosto dele como pessoa demais. Rafinha é o único do time que tem leitura de jogo no time, mas só que não tem perna para jogar, né, o Chama? Concordo em gênero, número e grau com o Ricardo. Ele tem um passe diferenciado, ele tem leitura de jogo. O problema dele é físico. Ele não aguenta 90 minutos. Entendeu? Mas o Rafinha, ele tem leitura de jogo, ele tem um passe fantástico, na minha opinião. Acho que é o melhor passe do time.
Tá? Mas o que infelizmente impede dele ser titular, na minha opinião, é a questão física. É questão física aí, ó. Estamos com 234 likes aí, pessoal. Quem puder fortalecer a gente, ó. Se chegar aos 240, de repente, chegar aí nos 240 likes aí. Tamo junto aí. Muito obrigado a todos vocês aí. De coração mesmo aí. Estão fortalecendo bastante o nosso trabalho. De quinta-feira para hoje foram 200 inscritos. Batemos a meta aí de 4 mil inscritos. Tá? Então, ativa o sininho aí, que a partir de hoje, qualquer live surpresa aí, eu vou estar trazendo brinde para vocês, que é um baita de um brinde, hein? Que vai ser para quem estiver em live comentando aqui com a gente. Não vai ser para quem é inscrito, que às vezes nem assiste. Vai ser para vocês que assistem a gente, tá? Um brinde muito legal aí, que ultimamente está muito caro no mercado aí. Camisa oficial do Tricolor do Morumbi aí, fornecida pela Hobby Sports. Aí, então, tá? Fica atento aí, fica ligeiro aí, que tem camisa tricolor para vocês. Vai ter camisa tricolor para vocês aí, tá? Que a gente vai estar. Eu não posso falar essa palavra da sorte, não posso falar isso. Como que eu posso falar, eu chamo isso? Que a gente vai estar avaliando aqui na live como que nós vamos dar esse um inscrito que está. Ó, vou formular a frase para você. Um inscrito que estiver presente na live será contemplado com uma bela camisa do Tricolor. Isso aí, exatamente isso, ó. Entendeu? Quem continuar com a gente aí vai ser contemplado e vocês vão ver aqui a prova, que eu vou mostrar tudo ao vivo. Vou estar aqui ao vivo, eu vou mostrar para vocês a lisura ao vivo, tá? Que aí vocês vão ganhar uma camisa do São Paulo Futebol Clube, fornecida pela Hobby Esportes. Beleza? Daqui a pouco o Hobby Esportes, o Hobby está entrando aqui, eu já vou até pedir para ele mesmo se inscrever aí, tá? Então, passamos dos 4 mil inscritos, são 4.200 inscritos agora, e eu agradeço muito de coração a todos vocês. Aí, futebolista de todo o Brasil também aí, que não adianta, infelizmente, a tag SPFC, depois que eu comecei a estudar a mentoria dos algoritmos, a hashtag, a tag SPFC, infelizmente, o nicho São Paulo Futebol Clube está muito ruim. Está muito ruim. Se você não abrir a caixinha do seu canal para falar de... muita gente gosta de ver conteúdo de São Paulo e não é São Paulino, por exemplo. Né? E isso aconteceu muito aqui nesses 3 últimos dias para cá aqui no meu canal. Né? Então precisa abrir, infelizmente, o nicho SPFC de acordo com a ESPN, onde eu estou fazendo, né? É mais fraco do que o nicho Fortaleza hoje. Lógico que isso tem tudo a ver com os anos sem ganhar nada. Né? Então precisa abrir um pouquinho a caixinha, né, para os canais subirem aí. Isso eu vou dando as dicas aí para os amigos aí também. Né? Vou chamar cada cabeça de canal aí, eu vou passar para os caras da visão direitinho, que não custa nada dar uma força também. Né? O Ricardão falando 1% de alguma coisa é melhor que 100% de nada. O Mesquita falando que já está inscrito no seu canal, chama, que bacana. Ó, esse cara aí tem um coração enorme, gente boa demais. E aquele jabá referente ao que você comentou. Rapidinho do Pedrinho para vocês aí. O São Paulo vai ter que ir no mercado, né, Chama? Porque o Pedrinho era o jogador rápido de beirada de campo que ele precisava, né? E agora rescindiu. Demorou para rescindir, né? Cada vez que eu ouço essa frase, que o São Paulo vai para o mercado, eu já fico preocupado. Rapidinho, antes de você falar, perdão de cortar, tá aqui, ó, Hobby Tricolor na área. Esse cara aí que vai fornecer a camisa tricolor, beleza? Em live. Quem estiver em live, deixa o sininho aí ativo aí, deixa o alerta aí. Já para essa semana aí, eu vou contemplar uma pessoa que estiver em live com uma camisa do São Paulo que vai ser entregue pelo Hobby Tricolor na área. O Hobby, só me fala aí, deixa o seu telefone de contato aí da sua loja aí, para a galera encomendar a camisa do São Paulo aí. E passa a visão, vai ser a terceira camisa do São Paulo, a com referência a 92, ou vai ser a número 2? Passa a visão para mim aí, que agora eu não lembro mais. Demorou tanto para chegar nos 4 mil que eu até esqueci, cara.
que eu até esqueci, né? E já para avisar também, Chama, vou estar abrindo aqui o Seja Membro. Seja membro, vão ter algumas coisas interessantes aí, como descontos em camisas do São Paulo aí, da loja do Hobby Sports. E vai ter também aí uma sessão de Zoom que vai ser gravada aí entre inscritos e União Tricolor aí para falar de futebol. Às vezes todo mundo quer dar o seu pitaco, né? Então os membros vão ter direito, fora o grupo de WhatsApp que os membros vão ter direito também, né? Então aí daí para cima, né? Voltando sobre o caso Pedrinho, o Chama. O caso Pedrinho, o que o São Paulo tem que fazer? Vai esperar o menino Caio voltar? Ó, como eu estava dizendo, quando o São Paulo fala que vai ao mercado, eu já fico hiper preocupado. Porque nunca vem coisa boa. Essa é a real. Quando você escuta aquela famosa frase, é oportunidade de mercado, é pereba que vem por aí. Tá? Esperar o Caio, não sei se é uma boa. A gente não sabe como o menino vai voltar. E até, mesmo que ele volte bem, até que ele pegue ritmo de jogo, demora. Então eu também não sei. Mas por outro lado, se a diretoria contratar também pereba para pagar 300, 400, 500 pau por mês, deixa o menino mesmo. Eu acho que assim, algumas avaliações de mercado aí, algumas avaliações de mercado aí, né, que o São Paulo não tem dinheiro, o São Paulo não quer investir muito, e o que eu acabei sabendo ontem que vai ser alguma oportunidade de mercado, vai ser alguma oportunidade de mercado, né? E aí você já então, sabe, né? Aí a gente já sabe. O São Paulo contratou o Pedrinho pela oportunidade de mercado, mas o São Paulo já sabia como que o Pedrinho era, né? O São Paulo já sabia. O histórico, o cara já teve histórico, né? Então, por isso, e por outras coisas mais, eu peço a vocês aí, hashtag Fora Belmonte. Fora Belmonte. Fora Belmonte, precisa Mas sair se não tiver com preguiça, se não tiver com preguiça, pode colocar também fora Casares, fora Outen Aires e por aí. E por aí vai. A gente está subindo bastante no Instagram, hashtag Fora Belmonte. Aí eu recebi uma notificação do Instagram aí. Eu tô achando dos caras do que os caras estão indo até nas plataformas agora aí exigir alguma coisa, hein? Recebi aí uma notificação aí que eu ia ser bloqueado, alguma coisa assim, por causa da tag que eu estava usando do Carlos Belmonte, né? O Ricardão falando aí que numa dessa o Belmonte vai atrás do pé de rato, prometendo contrato longo e salário alto. Aí eu acho que vai acontecer. Por exemplo, a gente tem hoje aí o Alexandre Pato, que está com 33 anos, e eu lamento muito dizer que o São Paulo precisa hoje, que o São Paulo precisa muito hoje do Pato. Lamento muito, porque eu achava que o Pato já era um ex-jogador. Será que o São Paulo está achando que o Pato vai ser esse jogador de lado aí, que vai poder jogar? Eu acho. Né? Assim, não o Dorival. Mesmo com 33 anos, o Dorival Júnior deu aval para a contratação do Pato, né? O Dorival, ele entende de futebol. O Dorival, de repente, ele quer o Pato para usar como está usando o Rafinha, por exemplo. Ele sabe que não vai poder contar com o Pato como titular, a não ser que o Pato consiga a proeza de ficar fisicamente voando, o que eu não acredito. Que o problema do Pato sempre foi físico. Técnica o Pato tem. O problema do Pato é físico. Se de repente ele conseguir a proeza, o milagre de ficar e conseguir entrar em forma e se apresentar voando fisicamente, aí é um puta negócio. Por exemplo, eu vou levantar uma hipótese aqui. De repente o Pato quer voltar. Eu sei que muita gente vai falar que eu estou viajando, mas é uma hipótese. De repente o Pato quer voltar porque na cabeça dele ele quer provar que ele não tá acabado para o futebol. Ele sabe que o futebol brasileiro é fraco, vamos falar a real. É o cenário ideal para ele tentar se levantar.
A única coisa que eu acho é que ele escolheu o time errado, né? Porque ele vai jogar sozinho, tá? Essa é a realidade, ele vai jogar sozinho. Mas, como eu já falei várias vezes aqui, em todas as vezes que eu fui convidado, se o Pato tiver 20% de vontade e tiver com meia perna funcionando, já é melhor do que todos os atacantes que a gente tem. Eu também acho isso, até porque o Pato ele é melhor do que o próprio Caleri. David, por exemplo. O Ah, não. Caleri. É que assim, é diferente. O Caleri, deixa eu explicar para ver se entra na tua cabeça. O Peraí. Caleri é definidor. É Sim, o definidor. Pato não. O Pato consegue jogar pelos lados, mas eu não sei se Você já viu o que acontece quando o Caleri sai da área? Ele mata de canela. Não, mas ele é brigador. Ele tem uma saúde do cão, ele tromba com todo mundo. E a gente está sentindo muito falta de. Hoje mesmo, lá em Curitiba, na minha visão, tinha. Nem que fosse o Erisson, o Hulk de Araque, se o São Paulo tivesse um centroavante para incomodar, né? Nem que fosse o Hulk de Araque. Eu acho que a gente podia bater. E eu acho que a gente pingar uma bola aqui ou ali. Rapidinho, você vai concluir essa análise aí. A gente sempre cola nessas resenhas, né, mano? Ó, o Pílula TV, seja bem-vindo aí, Luciano Lixo. O Ricardão falando que o Belmonte não tem moral, ele não tem capacidade de seduzir jogador, aí ele promete salário alto e não cumpre, isso é o pior. O Pílula TV dizendo aqui de novo, Luciano é ridículo, esse cara vai tomar no cu. E é mesmo, cara. Cleiton José, muito bem, seja bem-vindo aí também. Dorival não gostou quem anda. Quem manda ele colocar os titulares na reserva. Burro. O Arboleda ficou no banco hoje porque estava sendo poupado, né? Foi mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Né? O Pato é mais inteligente que a maioria dos jogadores de São Paulo. Isso eu também acho. Mesmo em fim de carreira, ele é muito melhor do que o David. Pílula TV, fora Luciano, ridículo. Tem que sair o Luciano. Tô de olho no Luciano e no Luan, hein? Cleiton José, este Nestor é morto, fora Nestor, tem que sair urgente do time de São Paulo. Rapaziada, pedi para vocês deixar o like aí, se inscreverem aqui no União Tricolor Paulista, se inscreverem no canal do Chama Tricolor também aí. O link está na descrição do chat para vocês aí, ó. Link do Chama Tricolor, beleza? O São Paulo é um cemitério de jogadas. Se inscreve aí que tem presente para vocês, hein? Se inscreve no canal aí. Essa diretoria, presidente burro, filha da puta, tem que trazer um meia, um lateral direito e um zagueiro. Eu também acho isso, o Chama. O Ricardo falando, Pato não sei o físico, mas ele tem mais fundamentos do que todos do São Paulo. O LH Tricolor, membro do debate tricolor aqui, toda sexta-feira às 20h30. Tamo junto aí, grande LH Tricolor. Tamo junto aí, ó. Fortaleça o canal do menino, que é muito bom. Hoje tirou foto com o André Dias, Leandro Guerreiro, Dagoberto, top demais aí. O Ricardão falando, Pato tem mais recursos que o Caleri. Tem. Com a bola no pé, tem. Ele sai fora da área e consegue ter mais recursos mesmo. E o Pato vai ser titular do time de São Paulo. Afinal de contas, não dá para você ficar usando o Alisson no ataque toda hora também, né, o Chama? O Alisson é outra piada, né? É uma piada de mau gosto. O Alisson é uma piada de mau gosto, né, o Chama? Pelo amor de Deus. É outra herança maldita do Rogério. Herança maldita. Então, mas eu não sei se é a herança maldita do Rogério ou se é o que o Rui Costa também. O que o Rui Costa, esse gerente de futebol aí. Não dá para absolver, cara. Nenhum jogador fica no clube se não tem o aval do técnico, cara. Não mesmo? Sabe? Não mesmo. Não tem como absolver. Aquela história. Eu sou o técnico. Aí chega para mim o diretor e fala, vou contratar o Marcelo. Aí eu vou olhar para o diretor e vou falar, quer aquele perna de pau? Não quero. Se contratar, vai ficar encostado aqui. Porque ele não cabe no que eu penso pro time e tal. Era isso que a gente espera do Rogério. Mas ele disse amém para tudo. E o que é pior, ele dizia amém para depois ficar descendo o pau em coletiva. É exatamente isso. Porque o treinador, ele tem o poder de vetar e falar quero ou não quero. É isso que eu questiono. Sabe? Exatamente. Ó, quem eu considero a herança maldita do Rogério? Alisson, David, tá? O filho dele,
que se firmou no time quando ele assumiu, o Nestor. Tudo herança maldita. Tudo herança maldita aí, ó. E tá aí. A minha preocupação é uma coisa que o menino LH Tricolor falou aí, cara. Amigos, perder pontos contra o Curitiba não dá. Fica difícil. Perde ponto contra o Botafogo, perde ponto contra o Curitiba. Na minha concepção, o São Paulo vai ter que ganhar todos os jogos do Morumbi, porque o São Paulo vai tropeçar em alguns jogos aí. Com certeza. Ó, o Rui Costa, ele quase rebaixou o Atlético Paranaense. Quando o Diniz era o técnico, o Atlético Paranaense estava lá em último. Mandaram embora o Rui Costa, mandaram embora o Diniz. O Atlético recuperou. Ele foi para o Atlético Mineiro, ou para o Cruzeiro agora. Na época, o Atlético Mineiro tem um rebaixamento, você sabe disso, né? Então, no ano que o Atlético Mineiro foi rebaixado, era o Rui Costa. E quando a Chapecoense foi rebaixada, quem era? Rui Costa. Rui Costa. Não é, tem que trazer um gerente de futebol aí, menos pé frio também, né? E por falar em Diniz, o Diniz hoje voltou a ser Diniz, né? Então, mas aí, ó, já vem uma outra coisa aí, antes de dar o último pitaco da noite aí sobre o Dorival Júnior, da coletiva dele que eu estava vendo agora aqui, né? O Bruno José do Guarani iria tomar conta do meio, mas aí o São Paulo não... Né? Aliás, não traga ninguém do Guarani, porque vai entrar em leilão. Vocês viram esse Jamerson jogando? Nossa, ruim, hein? Ruinzinho, hein? Ruim. E os caras fazendo leilão com esse jogador aí, eu acho o cara totalmente fraco. Ruinzinho. Para quem não tem, vou fazer uma analogia com a minha situação. Para quem não tem perna, filho, qualquer prótese serve. Ele não tem lateral, cara. Não tá dando para escolher. São Paulo, na época, estava tão desesperado por um lateral esquerdo, porque se tivesse contratado, estava satisfeito. Você lembra? São Paulo estava desesperado. E é por isso que contrata Pereba. Que contrata desesperado. Você não lembra como foi a contratação do Felipe Alves? A gente não tinha goleiro, contrataram às pressas o Felipe Alves. Exatamente, me lembro muito bem disso. Então, as contratações no São Paulo é feita assim. E parece que um dos goleiros não vão ficar, né? Lembrando que o Rogério deixava os dois goleiros no banco de reserva. O Rogério deixava os dois goleiros no banco e utilizava um. E agora o Dorival cortou um e sempre está cortando o Felipe Alves, né? O que eu fiquei preocupado é que o staff do Yang quer tirar ele do São Paulo. Sim. Sabe? Aí eu acho um absurdo o São Paulo pagar 300 pau para cada um dos goleiros reservas e deixar o Yang sair. Porque, se você for analisar, o Yang não é nenhuma sumidade, mas é do mesmo nível do Felipe Alves e do mesmo nível do Jandrei. Então, dispensa um e fica com o Yang, que é mais novo. Exatamente, né? Faz com mas é bem capaz de deixar o Yang sair, não fazer nada para segurar o menino, e ainda ficar com os dois pereba no gol lá. Eu também acho muito isso. O Ricardão falando que, na verdade, São Paulo tirou 2 pontos do Curitiba, eu também acho isso. E o staff do Yang não tá errado. O moleque é jogar. E tá vindo uma bomba também aí sobre o Leandro, hein? Sobre o goleiro Leandro também. Vamos aguardar aí também, que para mim seria um novo Rogério Ceni aí, ou o próximo do Rogério aí, bate falta e tudo. Tá vindo uma bomba também aí, né? Sobre isso. Tem uma pergunta do Ricardo aqui, ó. Se o Pato funcionaria de meia. Se o Pato vai ser contratado, mas o que eu vi do diretor de São Paulo até numa rádio aí é de que eles estão avaliando a transição do Pato para o gramado ainda. Né? Mas o Pato vai ser... Eu acho que o entrave do Pato vir para o São Paulo era o Rogério Ceni. E agora não tem mais esse entrave. O treinador de 14 era o Muricy, não era? Não, era o Osório. O Osório tentou usar ele como meia. Mas aí depois jogou ele aberto lá na frente. Prefiro utilizar o Pato aberto lá na frente. Mas o Osório tentou usar ele. O Osório tentou colocar ele como meia. Tentou usar ele como meia lá. Foi isso daí mesmo.
E não deu muito certo. Por isso que depois ele foi fixado lá na esquerda. Foi exatamente isso. Foi exatamente isso aí. Pessoal, última rodada da noite aí, pedir like para vocês aí, deixa o like aí, estamos com 235 likes aí, fortaleçam a mídia alternativa São Paulina, se inscrevam no canal e façam com que a mídia alternativa São Paulina cresça ainda mais, tá? Já para falar, amanhã não tem live, amanhã é folga para vocês, chega de vocês verem minha cara aqui, daqui a pouco vocês vão me xingar de tanto fazer live aqui. Né? Chega amanhã é folga e é dia de cachaça, né? Uma folguinha aí merecida aí, né? Afinal, graças a vocês aí, chegamos a 20 mil horas assistidas nos últimos 3 dias aí, então dá para dar uma folga aí. E o canal do Chama Tricolor tá rolando lá, tô vendo aqui também, ó. Legal, galera aí se inscrevendo no canal do Chama Tricolor, muito legal mesmo. Chama tem ótimas análises aí, pelo menos uma vez por semana aí, que o Chama quiser vir fazer suas análises aí, eu vou trazer ele aqui para ele falar um pouco de São Paulo com a gente, que é muito importante. Tem mais aqui, ó, cadê aqui? O Ricardo falando que o Pato é mais inteligente que todos ali na meia. Só perdi para ele marcar ou correr atrás dos outros. Eu também acho isso. Deixa o Pato problema aberto é na o Pato. frente. O problema é o Pato querer marcar. Então, eu acho que é por isso que não dá para jogar com 3 atacantes. Um aberto, o outro aberto seria o Pato e o Caleri centralizado. Na minha visão, acho que seria Luciano e seria Pato, né? E o Luciano e o Pato voltaria até o meio para recompor. Eu discordo. Eu discordo. Sabe por que eu discordo? Como eu já falei, o futebol brasileiro está num nível sofrível. Na Europa, os times jogam no 4-3-3, sendo que com um volante, é raro um time lá jogar com 2 volantes, jogam com um volante e 2 meias. E normalmente jogam com 2 caras abertos. E eles marcam. E mesmo os caras que jogam na frente não são aqueles marcadores pitbull. Eles marcam assim, enganando. Vamos falar real. Dá aquela cercadinha na frente e tal, mas não é uma marcação. O nosso problema maior é que o do São Paulo hoje, é que o São Paulo não consegue acertar a marcação no meio-campo. Se não consegue acertar a marcação no meio-campo, como é que você vai empurrar essa responsabilidade para os atacantes? Se nem o meio marca. O problema maior está aí. Sei lá. É o que eu penso. É isso mesmo, só deixar um salve aqui, o salve tricolor aqui, ó, pro Tiagão aqui, ó, meus amigos Marcelão e Chama, parabéns pela live que vocês estão voando, tamo junto, Tiagão, salve tricolor, recomendo muito o conteúdo dele. Muito bom, muito bom. É conteúdo bem jornalístico, bem legal, sempre quando tá passando, eu tô assistindo na TV, que é um conteúdo bom, cara, é muito bom, o canal dele é muito bom mesmo. E aqui, ó, precisa de um meia, precisa de um 10 que o Beraldo estava armando hoje de novo, não é função do Beraldo armar, né? E aqui, Chama, a última da noite aqui é o Dorival na coletiva, ele descartou o Caleri em viagem de São Paulo, tá? Mas ele espera ter o Erisson contra o Tolima. Lembrando a galera que São Paulo viaja para a Colômbia amanhã, né? Direto de Curitiba, direto para a Colômbia, tá? E o técnico Dorival Júnior descartou a presença do Caleri para o jogo do Tolima, contra o Tolima, terça-feira, pela Copa Sul-Americana. Por outro lado, ele disse que espera ter o outro reforço, que é o Erisson Hulk de Araque, que perdeu os últimos 4 jogos por lesão. E de novo por lesão, né, cara? É brincadeira, viu? E o Caleri continua com dengue e ainda se recupera dos sintomas. Ele não treinou durante a semana, continua muito desidratado, tá? E ele não viaja. Então, Caleri, fora. São Paulo fica hoje em Curitiba e viaja amanhã direto para a Colômbia. Tá? Do Paraná, o São Paulo vai direto para a Colômbia para o jogo, tá? Para o jogo contra o Tolima, tá? E aí o Dorival disse que não é só você ter homens de área. Então, o importante é que os meias e os atacantes, de um modo geral, ataquem a última linha adversária. Você tem que fazer movimentos de infiltração de ataque para que você possa desestabilizar, o Dorival disse.
né? E o Dorival falou ainda que tem jogadores que vêm por trás, que tem um bom passe, que tocam bem a bola, que rodam bem os lados do campo. A gente não viu isso hoje, hein, Dorival? Justamente São Paulo não rodou os lados do campo hoje, tinha que ter rodado. O São Paulo jogou muito pelo meio e aí complicou o nosso jogo hoje, né? Mas nós precisamos de um pouco mais. É claro que ele não vai falar abertamente igual o Rogério falava aí também, né? Então tá aí o São Paulo aí. O técnico do Tolima caiu, viu? O técnico do Tolima caiu. E aqui já vou passar para você, chama Michel Freitas aí, muito boa noite, rapaz. Jogo bem abaixo do esperado, eu creio que com a má fase do Curitiba, os 3 pontos seriam importantes. Marcos Paulo entrou novamente e marcou gol. Diego Costa sem ritmo algum, e eu não entendi o Arboleda no banco até agora. Enfim, vai ter que jogar, esses caras vão ter que jogar muita bola lá na Colômbia contra o Tolima. O time do Tolima é ruim, mas só que os caras têm altitude a favor, né? O jogo acho que é 9h30, né? Terça-feira, né? 7 horas. Jogo às 7 horas da noite, então, São Paulo e Tolima. 7 horas da noite na terça complicou para mim. Eu vou ter que fazer esse pré-jogo na segunda-feira, hein? Na segunda-feira. Quando você não me vê xingando o horário de jogo, é porque não é 9h30. Caramba, e bem no dia que eu não estou de home office, hein? O dia que eu volto de férias a trabalhar. Mas beleza, segue o barco aí. Só queria acrescentar uma coisa na sua informação. O Hérisson, ele viajou com o elenco para Curitiba, tá? Para continuar o tratamento. E ele viaja junto com o elenco para Colômbia, para ver se ele consegue ser aproveitado. Sim, concordo com você, concordo muito com você, né? E vai ter que ser ele na próxima terça-feira, não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer, meu amigo. Mas, enfim, chama 1h37 de live aí, passa para você a visão aí. Eu queria te agradecer por ter aceito de novo o convite de debater esse pós-jogo de Curitiba ao São Paulo. A arbitragem foi ok, né, Chama? Foi tranquila. Só vai ter uma polêmicazinha do Zante, naquela jogada do Rafinha, né, que vão falar, mas não foi nada. Tá ótimo, então. Pessoal, queria muito agradecer a todos vocês aí. Se liga no sorteio que vai ter Falei a palavra. Se liga aí no brinde que vocês vão ganhar ao vivo aqui, uma camisa oficial do Tricolor para quem estiver em live, beleza? Tamo junto, vou passar a bola para o Carlos Chama aí, muito obrigado. Chama, inscrevam-se nos canais aí, fortaleçam a mídia alternativa São Paulina. E as redes sociais do União Tricolor Paulista estão aqui embaixo para vocês aí, juntos pelo São Paulo, sempre aí. Precisamos muito de vocês aí, muito obrigado a todos. Um ótimo final de semana aí, um bom domingo a todos vocês aí. E já vamos pensando agora na Copa Sul-Americana. Já depois de amanhã tem pré-jogo de novo. E terça-feira tem Copa Sul-Americana, São Paulo e Tolima e São Paulo, beleza? Carlos Chama, passo para você aí. Muito obrigado pela presença aí nesse empate frustrante lá em Curitiba hoje, que deixa a gente muito preocupado aí para o restante do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado. Venda seu peixe aí para a galera. Bom, galera, antes de mais nada, quero agradecer ao Marcelo para ter me convidado novamente. Sempre que me chamar, pode ter certeza que eu estou aqui. E pedir para vocês mais uma vez, se inscrevam no canal, tá? Me acompanha lá também. Vocês podem ter certeza que todos os vídeos que eu faço, tudo que eu faço no canal é pensando em vocês, na torcida do São Paulo, porque eu tenho certeza que o amor que eu sinto é o amor que vários de vocês sentem também, tá? E eu faço tudo com muito carinho lá no canal, tá bom? Conto muito com a inscrição de vocês, beleza? Isso aí, pessoal. Antes de ir embora, vou passar rapidinho aqui o merchan aqui da agência que faz as coisas do União Tricolor Paulista aqui. Agência Mídia 17, aí os amigos aí que quiserem o contato dele aí, me chamam depois no WhatsApp aí que eu passo para vocês. Tá? Deixa eu passar aqui a Mídia 17. Cadê o comercial do acordo? É o acordo, a gente tem que cumprir, né? Vamos lá. O comercial do Mídia 17 para vocês aí, Agência Digital. Somos a Mídia 17, uma agência focada em pequenas empresas que estejam iniciando do zero sua marca ou produto, no desenvolvimento de sua identidade visual, na criação e hospedagem do seu site,
gerenciamento de suas redes sociais e todo e qualquer material que possa promover a sua empresa. Se você possui um canal ou faz lives, nós criamos ou repaginamos toda a sua identidade visual na internet, criação de capas e também na edição de áudio e vídeo. Ajudamos na divulgação de sua empresa no Google. Por intermédio de parceiros, fixamos sua marca em uma grande variedade de brindes promocionais. Entre em contato e saiba mais sobre nossos serviços. O contato da Mídia 17 está aqui embaixo para vocês, aqui, @mídia17oficial no Instagram. Chega lá e fala que foi pelo Marcelo do União Tricolor Paulista lá, que tem promoção para vocês. Logo vai ter QR Code dele aqui para vocês, beleza? Rapaziada, muito obrigado a todos, ótima noite e fortaleçam a mídia alternativa tricolor. Nós precisamos muito de vocês, beleza? Grande abraço a todos, uma ótima noite e um bom domingo para vocês. Chama bom domingo para você, sua família, sua esposa aí também. Que os guerreiros descansem amanhã lá em Curitiba, que deve estar um frio danado lá. E segunda-feira voem com tranquilidade para a Colômbia, aonde terça-feira às 19 horas enfrentam o Tolima na altitude. Vamos ver como esse time vai se sair. Não vai ser um jogo fácil, tá? A gente fala mais sobre isso depois. Um abraço a todos, ótima noite. Fiquem com Deus. Falou, Chama. Abraço.